Sabe, tem uma pergunta que parece meio filosófica, mas que é o centro de muita coisa na psicologia. Como é que a gente consegue medir aquilo que não dá pra ver ou tocar? Pois é, parece impossível, né? Como é que se quantifica, sei lá, a qualidade de um ambiente ou a integridade de uma pessoa? Bem, hoje a gente vai descobrir que existem ferramentas bem surpreendentes para fazer exatamente isso. Então, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa com essa ideia de medir o que não é palpável, depois mergulha na avaliação dos ambientes e do comportamento. Aí vamos investigar essa busca pela honestidade e, por fim, como se avalia até mesmo a moral. Para começar, é importante entender uma coisa. A psicologia não se baseia em achismo. Na verdade, ela desenvolveu métodos bem rigorosos para transformar conceitos abstratos em algo que pode ser analisado. Pensa nessas ferramentas como o equipamento de um detetive ou os exames que um médico pede. Elas servem para coletar pistas, sabe? Coletar dados que, quando a gente junta tudo, revelam um quadro muito mais completo sobre a nossa personalidade e comportamento. Coisas que não são tão óbvias assim. Vamos lá, nossa primeira grande área. Não é segredo para ninguém que o ambiente onde a gente vive, ele nos molda e muito. Mas a pergunta é, como medir o impacto de um lar, de uma escola ou do trabalho? Basicamente, existem duas abordagens principais. De um lado, você tem os índices de condição socioeconômica, que dão uma visão mais ampla, com base em dados como a profissão e a escolaridade dos pais. Do outro lado, a gente tem a observação direta, que vai lá no detalhe para ver o que acontece no dia a dia, tipo a qualidade das interações dentro de casa. E um exemplo incrível disso é a escala Home. Imagina só, um profissional treinado vai até a casa da família, não para julgar, mas sim para observar e registrar de forma sistemática como a maneira que os pais respondem à criança, se tem livros e brinquedos educativos por perto, qual é o clima emocional da casa. Isso transforma a qualidade de um lar em dados concretos que podem ajudar a identificar famílias que precisam de apoio, por exemplo. Certo, já vimos como medir o ambiente. Agora, vamos focar em como medimos o que as pessoas fazem dentro desse ambiente. A avaliação comportamental é basicamente sobre isso: observar e registrar o que as pessoas realmente fazem. O ponto principal aqui é a estrutura. Não dá para observar a agressividade de um jeito vago. É preciso definir um alvo claro, tipo o número de vezes que uma criança empurra a outra no parquinho. Depois, se escolhe como observar. E, por fim, tudo é registrado direitinho para poder ser analisado. E tem duas formas principais de fazer isso. A observação direta, que é mais naturalista, acontece onde a vida... Bem, acontece. Pensa num psicólogo escolar observando as interações de uma criança no recreio. Já a observação analógica cria um cenário controlado. Um terapeuta, por exemplo, pode pedir para um paciente com fobia social simular uma conversa, para poder observar e trabalhar as dificuldades ali, na hora. E olha, o kit de ferramentas não para por aí não. Tem as entrevistas comportamentais, focadas em ações específicas. Existe o automonitoramento, em que a própria pessoa anota seus comportamentos, como num diário alimentar. E existem até as medidas fisiológicas, tipo a frequência cardíaca, que podem dar pistas objetivas sobre estados emocionais como a ansiedade. E agora a gente chega num dos tópicos mais fascinantes e, vamos dizer, polêmicos, a tentativa de medir a honestidade. Isso é super comum em processos de seleção para profissões que exigem muita responsabilidade, por exemplo. O polígrafo é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Mas aqui está o detalhe mais importante de todos. Ele não é um detector de mentiras. O que ele mede são reações do corpo, como o coração acelerar ou a pele suar. A teoria é que mentir causa estresse, e isso gera essas reações. E qual a grande questão aqui? Uma pessoa honesta, mas que está super nervosa, pode falhar no teste, e um mentiroso calmo e treinado pode passar sem problema nenhum. E essa história toda é tão complexa que nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma lei federal lá de 1988 que limita e muito o uso de polígrafos por empresas, justamente por causa dessas dúvidas sobre a precisão dele e o risco de resultados injustos. Por causa dessas limitações todas, outras abordagens surgiram. Hoje em dia, os testes de integridade de lápis e papel, como a gente chama, são bem mais comuns. São basicamente questionários que investigam as atitudes de uma pessoa sobre desonestidade ou perguntam sobre coisas que ela já fez no passado. Para a nossa última parte, vamos dar uma olhada em como a gente tenta medir conceitos que são ainda mais abstratos. A qualidade de uma experiência, tipo um curso na faculdade, e a complexidade do raciocínio moral de alguém.
Olha, acho que quase todo mundo que já fez faculdade preencheu um formulário desses. As avaliações de curso são um exemplo perfeito de como a gente pega uma experiência super subjetiva, tipo, gostei da aula, e traduz isso para dados, para números, numa escala. Isso permite fazer comparações e análises. E para medir o raciocínio moral, um dos métodos mais famosos usa dilemas como este aqui. A história do Heinz é um clássico, criada pelo psicólogo Lawrence Kohlberg. A esposa dele está morrendo. Só um remédio pode salvar, mas o farmacêutico cobra um preço absurdo. Heinz não consegue o dinheiro e decide roubar. A grande pergunta é, ele devia ter feito isso? E aqui que está o pulo do gato. Para Kohlberg, não importa se a resposta é sim ou não. O que realmente revela o nível de desenvolvimento moral de alguém é o porquê, é a justificativa. A decisão foi baseada no medo de ser punido, no respeito pela lei ou num princípio maior de que a vida humana vale mais que a propriedade. É a análise do raciocínio que interessa. Então, no fim das contas, o que fica claro é que a psicologia desenvolveu uma coleção impressionante de ferramentas. Ferramentas para pegar conceitos abstratos como ambiente familiar, comportamento, integridade, moralidade e transformar em algo que a gente pode observar, medir e finalmente entender de um jeito mais objetivo.